Bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe o seu final de tarde, a sua noite. Deus abençoe a sua vida. Você que está me assistindo, quero estar deixando para a nossa noite uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Você que tem passado por luta, por aflições, por dificuldades, mas que crê no Senhor, que confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quero, antes de estar fazendo a leitura do texto em que Deus tocou meu coração, eu quero estar pedindo a você, se inscreva no meu canal, Vanderlei Bonito, pregando a palavra. Se inscreva no meu canal, compartilhe, visualize, para que, além do canal crescer, além dessa live vir a se propagar, você possa estar também me ajudando, tá bom? Então você possa estar aí, você que gosta do pastor Vanderlei, você que me segue, você que tem me acompanhado, você é meu amigo, minha amiga, meu irmão, meus pastores, que me conhecem. Esse é um canal de palavra, você pode estar me ajudando, se inscrevendo, visualizando, isso vai me ajudar já muito, tá bom? O livro é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: a prisão do apóstolo, a conversão do carcereiro. O texto é muito conhecido e ele serve como reflexão para a nossa vida. Vendo os senhores jovens que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-se às autoridades, disseram: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e as autoridades rasgaram-lhe as roupas e mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhe dados muitos açoites, lançaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe prenderam os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltos todas as correntes. Bom, meus irmãos, o texto ele é conhecido, eu quero ser breve, deixar essa palavra para a tua noite, para a tua tarde, você que tem passado por aflição, independente das circunstâncias que você e nós temos vivendo, a nossa confiança tem que estar no Senhor, sabe? O nosso coração tem que estar no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que em momentos de aflição nós não devemos sair da direção de Deus. O apóstolo Paulo estava na Macedônia e na primeira viagem missionária ele foi com Barnabé e aquela viagem missionária foi um sucesso. Deus abençoou muito, vidas foram restauradas, milagres aconteceram, pessoas foram transformadas, o evangelho chegou, muitas almas aceitaram a Cristo, muitos milagres, pessoas foram curadas, sabe, restauradas, sabe, pessoas aceitaram a Cristo e foi um sucesso, um milagre maravilhoso. Mas quando o apóstolo Paulo e Barnabé voltaram para a segunda viagem missionária, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque Paulo queria levar João, Barnabé queria levar João para a segunda viagem missionária. E Paulo se desentendeu com Barnabé e não concordou em levar, porque Paulo, João, que abandonou a missão na primeira viagem missionária, apóstolo Paulo não concordou em levar João para a segunda viagem missionária, já que a primeira ele abandonou, deixou os irmãos e não deu satisfação. Então Paulo não gostou da atitude de João
mas Barnabé queria levar. Então houve um desentendimento. Veja bem que Paulo, eles entenderam, porque a gente não tem que concordar com coisas erradas, sabe? O fato de nós sermos cristãos não tem que se concordar com coisas erradas. E o apóstolo Paulo aqui não concorda em levar o apóstolo João, que realmente fez aqui, a sua atitude não foi correta, e o apóstolo Paulo viu que ele não está preparado para a missão de tanta importância que era o evangelho. Então houve um desentendimento, então Paulo acabou indo com Silas para a segunda missão, para a segunda viagem missionária, e Barnabé foi com João para Chifre, para outra cidade. Então eles se dividiram, então houve um desentendimento. Veja só que o apóstolo Paulo, que nós olhamos e não conseguimos imaginar o apóstolo Paulo nervoso, mas aqui ele se desentende com Barnabé. Então, a segunda viagem missionária já não foi igual à primeira, sabe? Ele vai para Macedônia, passa por 4, 5 cidades, o Senhor não permite, o Espírito Santo leva ele para aquela Macedônia, mas nós entendemos que muitas vezes passamos por situações que é permitida, porque o nome de Deus tem que ser glorificado, o propósito de Deus tem que ser alcançado, vidas precisam ser libertas, e através, muitas vezes, do teu sofrimento, Deus vai alcançar aquela vida. Muitas vezes Deus permite o sofrimento, a dor, a angústia, porque só assim Deus vai poder alcançar. E nós muitas vezes passamos por isso, não entendemos o porquê que estamos passando. Paulo vai para Macedônia pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, anunciar a Cristo como o único e suficiente Salvador, mas diz a palavra do Senhor que havia naquela cidade uma moça com espírito de adivinhação. E toda a cidade, os líderes daquela cidade, os governantes, lucravam. Toda a cidade vinha consultar com aquela moça, e aquela moça adivinhava e dava a precisão correta daquilo que aquela pessoa. Então, as autoridades lucravam com aquilo, eles ganhavam com aquela moça. Então, aquela moça, quando viu o apóstolo Paulo e Silas na cidade, ela falou assim: esses são homens do Deus Altíssimo, ou seja, o inimigo conheceu que o Espírito de Deus estava sobre Paulo e Silas. Vejam só, e o Espírito de Deus está sobre Paulo e Silas. E nós entendemos que quando pode se manifestar o que for, mas o inimigo ele conhece quem é de Deus e quem não é de Deus, sabe? Então nós precisamos estar aí em oração, meditando na palavra, meditando no evangelho, fazemos aí uma reflexão bíblica, orando, procurando ter conhecimentos, cultuando, para que nós estejamos preparados para esse tipo de situação. E aquela moça começou a seguir Paulo e Silas, ao certo ponto que Paulo se enervou e acabou repreendendo aquele espírito que estava naquela moça. E a partir dali, aquela moça não teve mais, o espírito de adivinhação saiu. E aquelas autoridades e toda a cidade se enervaram, não gostaram daquilo, e prenderam Paulo, bateram, machucaram, chicotearam, e toda a cidade se uniu contra Paulo e Silas, que foram jogados no cárcere. Mas vejam bem que havia um propósito de Deus para tudo aquilo, sabe? Era alcançar vidas que estavam na prisão, era alcançar o carcereiro que precisava se converter, precisava ser liberto, precisava alcançar Cristo. Então o Senhor vai permitir que o apóstolo Paulo apanhe, Silas apanhe, vá acorrentado na prisão, todo ensanguentado, todo machucado. Mas diz a palavra aqui que Paulo, olha aqui, perto da meia-noite, Paulo e Silas orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Vejam só que mesmo diante daquela aflição, mesmo diante daquela dor, mesmo diante daquela situação, mesmo diante de todo aquele problema, veja, todo ensanguentado, machucado, um orava e o outro cantava. E era apóstolo Paulo, sabe, um escolhido de Deus para aquela missão. Era apóstolo Paulo que estava ali, e Silas, sabe, que falavam com Deus, que tinham tete a tete com Deus, que quando orava, que quando colocava a mão, vidas eram restauradas, que quando colocavam a mão, pessoas eram curadas, sabe, transformadas, e passaram
por todas essas situações muito difíceis, mas o propósito de Deus precisava ser alcançado, e o apóstolo Paulo sabia qual era o propósito de Deus, sabe? Era fazer com que vidas que estavam naquela prisão fossem alcançadas, era fazer com que o carcereiro fosse alcançado. E depois daquele terremoto da meia-noite que Paulo e Silas estavam cantando e orando, o carcereiro, desesperado, porque se aqueles presos fugissem, saíssem da prisão, ele seria morto. Então ele pega uma espada, tenta se matar, e o apóstolo Paulo: não faça tal, porque nós estamos aqui e não fugimos. E a partir dali, aquele carcereiro e muitas almas daquela prisão foram alcançadas, e o propósito de Deus foi alcançado. Então eu deixo essa palavra para a tua vida nesta noite, em poucas palavras para você, para que você venha entender que o propósito de Deus na nossa vida, muitas vezes nós não compreendemos o propósito de Deus. Não foi a primeira vez que o apóstolo Paulo para numa situação difícil, desde que ele foi chamado em Atos capítulo 9, e dali em diante, depois de uma preparação, porque tudo na obra tem que ter preparação, o apóstolo Paulo passou por uma preparação, ele começou a ser perseguido e fugia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, sabe? Porque o evangelho já naquela época era perseguido, era caluniado, parava muitas vezes na prisão. E o apóstolo Paulo vai parar nessa prisão, mas ele não vai ser morto, porque o propósito de Deus ainda não tinha terminado, o tempo de Deus ainda não tinha chegado ainda. Então, apesar de toda aquela situação, o apóstolo Paulo vai ser liberto, a sua missão vai continuar, e o carcereiro e toda a sua família vai se converter a Cristo, e muitas vidas que estavam presas ali aceitam a Jesus, e aonde o apóstolo Paulo passava, vidas eram curadas, pessoas eram libertas. Então entendo que o apóstolo Paulo apanhou, foi chicoteado, ficou acorrentado, ensanguentado, todo cheio de dor, mas diz a palavra que ele cantava, um cantava e o outro orava. Veja que glória maravilhosa. Um adorava a Deus e o outro louvava, sabe? E nós muitas vezes passamos por momentos muito menores que isso, muitas vezes passamos por momentos difíceis, e muitas vezes nós queremos sair da igreja, nós não queremos mais pregar, nós não queremos mais cantar, nós não queremos mais cultuar, porque acha que Deus nos abandonou, que acha que Deus nos esqueceu, mas infelizmente, tudo tem o seu propósito na nossa vida. Então, o que nós temos que colocar na nossa mente é que nós temos que confiar no nosso Deus. Os tempos são tempos difíceis, o mesmo tempo difícil que era para o apóstolo Paulo naquela época, é o mesmo tempo difícil para a nossa vida nos dias de hoje. Jesus deixou isso muito bem claro, que falou assim: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, e se vós estiveres em mim, também vencereis. Sabe? Então Jesus deixou muito claro que a nossa vida aqui na terra não seria fácil, sabe? Jesus não falou que a nossa vida seria uma vida de regalia. Jesus não falou que a nossa vida seria uma vida, sabe, de paz. Não, nós passaríamos por perseguição, como o apóstolo Paulo passou, nós passaremos por lutas, nós passaremos por aflições, nós passaremos por angústias, sabe? Nós passaremos por situações muito difíceis por amor do Evangelho, por amor de Cristo. Então eu deixo essa palavra para a tua vida, você que está passando luta, você que está passando por aflição, você que está passando por situações difíceis, eu deixo essa palavra para a tua noite, você que está desempregado, você que está com uma doença incurável, o médico já falou que não tem cura, você que está com os filhos de repente na droga, você que está passando, seja qual for a situação, eu deixo essa palavra para a tua vida. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem o seu propósito. E muitas vezes, meus irmãos, nós perguntamos aonde está Deus na nossa vida. Eu já fiz isso muitas vezes. Aonde está o Senhor nessa minha vida? Eu sou tão fiel, mas as coisas não acontecem. Eu sou tão fiel, mas nada acontece. Apóstolo Paulo aqui, desde que foi chamado, ele sempre passou por situações como essa. Mas a vida dele era para Cristo. Ele vivia para Cristo ou morreria para Cristo, independente da situação que ele passasse. Independente se ele fosse preso, se ele fosse chicoteado, a cabeça dele fosse cortada, independente das lutas que ele fosse passar, a vida dele era para Cristo, sabe? A caminhada dele era para Cristo, não importava o momento que ele passasse.
E aqui na prisão nós vemos um ensinamento para nós, que nós temos que olhar para Cristo e jamais desistir e jamais caminhar, porque Satanás ele quer que você esfrie, Satanás ele quer que você desista, Satanás ele quer que você abandone a fé, sabe? Apóstolo Paulo, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter esse Espírito Santo na nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa, para a nossa família. Entenda que através de você, Deus vai abençoar a tua esposa, os teus filhos, a tua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus, através de um, abençoa todos. Deus, através de um, vai abençoar todos. Veja só que o apóstolo Paulo vai ser usado no sofrimento para alcançar todas aquelas vidas, sabe? Todas aquelas pessoas que estavam naquele cárcere foram alcançadas pelo Evangelho, através do apóstolo Paulo. Eu quero deixar essa palavra para a tua noite. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Todos os dias, de manhã e à noite, nós temos uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe? Se inscreva no meu canal, Wanderley Bonito, pregando a palavra. Você é o meu convidado, eu deixo uma palavra de Deus para você. Louvado seja Deus, eu quero orar por você. Esses minutinhos que faltam, eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Ora Deus comigo, eu quero orar pela tua causa, pelo teu problema, pela tua aflição, pelo aquilo que você está passando nesse momento. Não importa a situação, mas eu quero orar por você. E tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenho certeza que Deus vai abrir portas. Tenho certeza que Deus vai curar esse câncer, essa enfermidade, esse problema. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Ore Deus comigo. Soberano Deus e eterno Pai. Neste momento, Papai querido, nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estar trazendo a Tua palavra para vidas que estão vivendo um momento de aflição, para pessoas que estão vivendo um momento de angústia, para pessoas que estão vivendo um momento de desespero. Vidas que estão de repente, meu Pai, nos seus lares, mas o filho está nas drogas, ou o marido está nos vícios. Vidas que estão passando muitas vezes momento de desemprego, ou não tem um alimento, não tem um arroz, não tem um feijão, não tem um pão na sua mesa. Meu Pai amado, vem estar abençoando essas pessoas, meu Pai. Meu Deus amado, o Teu Espírito Santo vem estar descendo, meu Pai, sobre esta casa, sobre esta família. Papai, vem abençoar também a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, meu Pai. Abençoa, meu Pai, esta família que vai assistir esse vídeo. Abençoa essa família, essa pessoa que está passando por aflição, mas ela crê na Tua palavra, ela crê no Teu Evangelho. Abençoa ela, meu Pai. Entra com providência, entra, Senhor, Pai amado, e o nome do Senhor, meu Pai, será glorificado, será restaurado, meu Pai. Essas vidas, meu Pai, que estão precisando do socorro, meu Pai, que estão precisando de libertação, abençoa, meu Pai. O Teu Espírito Santo, meu Pai, vem estar abençoando estas vidas, vem estar abençoando esta família, vem estar abençoando, meu Pai amado, essas pessoas que estão assistindo, que estão observando a Tua palavra, meu Pai. Alcança por caridade, por amor do Teu nome, meu Pai. Nós profetizamos uma bênção tal, recalcutada, sem medida, transbordante sobre essas vidas, meu Pai, sobre essa pessoa que vai estar assistindo essa live, sobre essa família, sobre esse jovem que vai estar vendo esta pregação. Meu Pai, converte, meu Pai. Alcança, meu Pai, por amor do Teu nome, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha estar quebrando todos os cadeados de Satanás, meu Pai. Todo demônio, meu Pai, todo espírito das drogas, dos vícios, meu Pai, da prostituição, vem estar repreendendo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Alcança por caridade, meu Pai. Toma esta vida na palma das Tuas mãos, meu Pai. Toma essa pessoa, meu Pai, na palma das Tuas mãos, Senhor. Tome, meu Pai amado, essas famílias na palma das Tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você, diga amém e diga graças a Deus. E você quer me ajudar? Louvado seja Deus. Você pode começar a me ajudar compartilhando, se inscrevendo no meu canal, visualizando, sabe? Para que o canal venha ter mais inscritos, venha estar visualizando, assistindo a live. Ou então, se você precisar de uma visita no seu lar, na sua casa, entre em contato comigo e eu estarei com muito prazer. Levarei os pastores da nossa igreja e nós estaremos orando pela sua casa e tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado e esse problema vai ser você vai sair desse problema, vai ser liberta no nome do Senhor Jesus, amém? Que a paz do Senhor Jesus de todos. Mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal,
para que vidas venham ser restauradas e para que pessoas venham ser libertas no nome do Senhor Jesus. Sei lá, se inscreva, Vanderlei Bonito, pregando a palavra. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, visualize, dê o sininho para que nosso canal cresça e essa live venha chegar naquela casa que está aquele demônio, aquele viciado, aquele doente, naquela depressão, sabe? É por isso que você tem que compartilhar, sabe? Para que a palavra do Senhor venha chegar naquela pessoa que está com depressão, sabe? Naquela pessoa que está angustiada, naquela pessoa que está com o espírito da morte passando lá. Essa live tem que chegar lá. Pai do Senhor Jesus.